Mateus 19:4. E disse-lhes Jesus: Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez macho e fêmea? Jesus aqui estava se referindo ao casamento como instituição divina, que é caracterizado pelo aspecto monogâmico e heterossexual. Ou seja, o casamento divino, que tem a sua origem em Deus, se dá entre duas pessoas de sexos opostos, um macho e uma fêmea, um homem e uma mulher. Porém, existem novas modalidades de uniões. O casamento homoafetivo é um exemplo disso. Foi legalizado a partir de 2011 pelo Supremo Tribunal Federal. E esse direito, portanto, pertence aos homoafetivos. Agora, o fato de existir mundo afora legislação que aprovam esse tipo de união não significa dizer que Deus ele tem dado seu aval a respeito dessas uniões, porque o casamento é um só. Foi Deus que instituiu o casamento monogâmico e heterossexual, com o fim de perpetuar a espécie e servir ao mesmo tempo de sombra da relação entre Cristo e a noiva, que é a igreja, entre outros propósitos. Agora, alguém poderia dizer, mas o casamento homoafetivo ele é legal hoje no Brasil e em várias partes do mundo. De fato, trata-se de uma verdade. Porém, o fato de uma lei ser aprovada não significa dizer que ela é considerada moralmente justa diante de Deus. Porque nem tudo que é legal diante da legislação humana é moral diante do caráter de Deus. Por exemplo, houve uma época no Brasil em que o adultério era considerado um crime. Hoje já não é mais. Foi revogado este artigo. Mas, aos olhos de Deus, adultério é imoral e é contra a sua lei. E a lei de Deus sobrepõe a qualquer outra lei sobre a face da terra. Agora, nós não podemos ignorar que em Romanos, capítulo 1, versículos 24, 26 e 28, por 3 vezes é dito que Deus abandonou essas pessoas. Deus entregou esses indivíduos às suas paixões infames, seus maus desejos e às suas concupiscências. Mas Deus os abandonou porque primeiro Deus foi abandonado. E o abandono se dá de caráter espiritual e moral e não físico, porque Deus continua mandando sol e chuva sobre bons e maus, sobre justos e injustos. Nós também não podemos fazer diferente. Temos que, metaforicamente, representar para eles o sol e a chuva, ou seja,
estender a mão sempre que necessário, ser ombro amigo, manifestar afetos para com eles, ajudar no que for necessário, e não condenar, e não criticar, e não discriminar, descriminalizar, usar de preconceito, porque Deus não faz nada disso. Deus deixa eles à vontade. Quando a fatura chegar, Deus vai tratar com eles. E muitos deles serão salvos por meio do arrependimento. É assim que Deus trabalha. Então é isso. Diria Jesus: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez macho e fêmea? Tem gente que lê, mas não entende. Para entender, tem que ter o Espírito Santo. 1 Coríntios 2,14. Ali Paulo declara que o homem natural não compreende as coisas de Deus. E não pode compreender porque elas se discernem espiritualmente. Tem que ter o Espírito Santo. De acordo com Judas 19, as pessoas que são dadas à sensualidade, elas não têm o Espírito Santo. Não tendo, não pode compreender. Enquanto isso, nós vamos estar orando por eles, por essas pessoas. Tratando com dignidade, com respeito, como Deus faz. E Deus vai continuar salvando ao seu tempo. Porque a tendência é piorar. Mas Deus continua salvando. Não importa o quanto vai se arruinar esse mundo do ponto de vista moral e espiritual. Importa que Deus é sobre tudo e sobre todos. E onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus pode realizar o milagre e tem realizado ao longo da história. Não tendes lido que desde o princípio o Criador fez macho e fêmea? Valério Pontes.